Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas espero que vocês estejam excelentes 100%. No nosso vídeo de hoje, pessoal, nós estaremos vendo aqui, valores, a nossa próxima matéria, beleza? E agora nós vamos começar a ver as durações das notas e das pausas, que são figuras de silêncio, beleza? Vou começar a ler aqui para a gente não demorar tanto na nossa aula. Vamos que vamos. Valores. Nem todas as notas têm a mesma duração. Para representar as várias durações dos sons musicais, as notas são escritas sob formas diferentes. Essas diversas formas das notas são chamadas figuras ou valores. E são as figuras mais usadas aqui embaixo. O que isso quer dizer? Cada uma das figuras de som ou de pausa, elas têm uma duração. É como se eu fosse falar assim, a semibreve, que é a primeira nota aqui, ela é a nota de maior duração, então ela é o nosso start, o nosso inicial. Não tem uma nota antes dela. É claro que existem figuras de notas aqui que vai durar mais tempo que a semibreve, mas não são mais usadas atualmente. Agora o nosso padrão de nota começa aqui na semibreve. E a partir dela a gente sempre vai estar dividindo, beleza? É como eu disser, como se eu fosse falar o seguinte: eu tenho uma nota de 100 e ela é a nossa nota padrão. E a partir dela a gente vai dividir as outras notas. Então, para eu ter o mesmo valor da nota de 100, eu precisaria de 2 notas de 50, ou de 5 notas de 20, ou de 10 notas de 10 reais, ou de 20 notas de 5 reais, para poder ter o mesmo valor de 100 reais. Beleza? É como se eu falasse algo mais ou menos assim. Só que na música nós vamos utilizar as figuras para poder exemplificar isso. A semibreve é como se ela fosse o valor total, o valor máximo. Então, ela, quando eu divido por 2 eu vou ter uma mínima. Então, para eu ter o mesmo valor, o mesmo tamanho da semibreve, eu precisaria de 2 mínimas. E para eu ter o mesmo valor da mínima, eu precisaria de 2 semínimas. Então eu sempre vou estar dividindo por 2. Ou seja, eu preciso de 2 mínimas para ter o valor da semibreve, preciso de 2 semínimas para ter o valor da mínima, de 2 colcheias para ter o valor da semínima, 2 semicolcheias para ter o valor da colcheia. Mas enfim, essa parte da aula a gente vai falar na próxima aula, que fala de divisão proporcional dos valores. A aula de hoje ela é mais voltada para apresentar as figuras de som e as figuras de pausa para vocês. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, a bolinha vazia, sem estar preenchida, a gente chama ela de semibreve. Quando a gente coloca uma haste na bolinha vazia, a gente chama de mínima, que ela é a metade da semibreve. A semínima, ela é a bolinha preenchida com a haste. Então, começa a ter uma diferença, tá vendo? Aqui a gente tem a haste, aqui a gente começa a pintar a bolinha completa e fazer a haste. Depois nós temos a colcheia. A colcheia agora, ela começa a trabalhar com uma coisa que a gente chama de bandeirola ou colchete na música, que é essa partezinha aqui, beleza? Como se fosse uma bandeirinha ali que fica do lado da nota, ok? Da hastezinha. Depois nós temos a semicolcheia, que começa a ter 2 bandeirinhas, tá vendo? 2 bandeirinhas do lado, 2 colchetes. Depois a fusa, que tem 3, e a semifusa, que tem 4. Então cada uma dessas notas, elas têm valores diferentes, né? A semibreve tem um som mais longo, a mínima tem um som um pouco mais curto, a semínima mais curto ainda, a semicolcheia mais ainda, a semicolcheia mais curto ainda, a fusa e a semifusa, então, geralmente fusa e semifusa a gente só utiliza basicamente quando vai tocar em músicas eruditas, né? Algo muito rápido, ou um solo de guitarra muito rápido, ou geralmente em percussão, bateria, caixa, né? No rolo da caixa, né? Aqueles toques militares, né? No rufo, né? Então são bem utilizados, mas também tem outras técnicas, outros tipos de forma de escrever essas dinâmicas, essas formas de tocar, beleza? Mas as figuras que representam o som estão aqui: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. São elas que a gente tem que guardar no coração, gravar na nossa mente, que são muito importantes. Principalmente semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia.
Fuso e semifuso a gente quase não vai usar a princípio, mas essas daqui nós utilizaremos bastante, beleza? Continuando a leitura. Essas figuras representam os sons, são chamadas de valores ou ainda figuras de som. Geralmente a gente chama mais de figuras de som. Agora a Maria Prioli vai falar das pausas e uma coisa muito interessante, ela vai falar que assim, existem pessoas que falam que as pausas são como se fossem valores negativos, como se as figuras que representam som fossem valores positivos e as figuras que representam pausa, valores negativos. Porque o que acontece? Na música a gente tem essas figuras que representam som e tem as pausas de cada uma delas. Por exemplo, pausa de semibreve. Vai durar a mesma coisa que a semibreve, só que em silêncio. Né? Digamos que a semibreve dure 4 tempos, então ela ficaria com som. Tá. Se ela estivesse agora em silêncio, lá, a pausa da semibreve, ficaria assim, ó. 4 tempos de silêncio. Beleza? Então, continuando, ó. Pausas são figuras que indicam duração de silêncio entre os sons. Alguns tratadistas dão às pausas a denominação de figuras negativas ou valores negativos. Aí aqui a Maria Prioli fala, não concordamos com isso, né? Não concordamos. As pausas têm função rítmica e função estéticas definidas no sentido musical. Logo, não podem ser consideradas como figuras negativas, ou que vêm dar sentido de ausência de valor. A figura da pausa é, na construção musical, tão importante e significativa quanto a figura de som. O que ela quer dizer com isso? Que ela não concorda com as pessoas que falam que a pausa seria um valor negativo, uma figura negativa, que daria a sensação de uma ausência de valor, uma ausência de tempo ali, digamos, né, do valor do tempo, da duração da nota. Porque o que acontece? A pausa, como exemplifiquei para vocês, ela é a mesma duração, ela tem a sensação rítmica, né? Tanto que quando a gente vai tocar músicas que geralmente pegam no contratempo, né? Geralmente são muitas músicas que eu posso dizer de galera de metal, de black music, né? Que vai fazer um arranjo diferente na música, que vai o tempo tá aqui, ó. Essas partezinhas que eles só atacam na nota, é como se tivesse uma pausa. Pá, para, para. Esse que eu fiz é como se fosse a nota de silêncio. Para, para, para. Então o que acontece? Esse que eu estou fazendo é como se fosse a figura de silêncio, entendeu? A pausa. E ela existe, ela conta como uma figura que gera de uma certa forma um ritmo, ou ela ela é significativa na música. Ela tem a sua qualidade, ela não é algo que ela não tem valor, ela é uma ausência de tempo, não, ela tem o seu valor sim, só que de silêncio. E o silêncio também é música. Tá bom, pessoal? Para quem não sabe, o silêncio também é música, tá bom? Mas continuando. Cada figura de som tem a sua respectiva pausa que lhe corresponde ao seu tempo de duração. Então vamos lá. Você aqui vai ver a figura do lado. Ó. Pausa da semibreve. A gente tem a pausa da semibreve como se fosse um chapeuzinho aqui escrito na 1, 2, 3, 4, na quarta linha, pessoal. Lembra que a gente conta de baixo para cima, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na quarta linha, embaixo da quarta linha, a gente escreve um retângulozinho, né? Que a gente chama da pausa da semibreve. E ela vai durar o mesmo valor, a mesma duração que a semibreve, só que em silêncio. A pausa da mínima, ela é embaixo, ela é escrita na terceira linha, em cima da terceira linha. Então, ó, 1, 2, 3, ó, terceira linha, e a gente desenha ela em cima da terceira linha. Bem colada mesmo, na terceira linha. Beleza? Opa! Telefone ligando, não pode no meio do vídeo. Então, continuando. Vamos lá? Pausa da mínima. Olha só o que acontece, a gente escreve ela na terceira linha. Diferente da semibreve, que a gente escreve embaixo da quarta linha. Pausa da semínima em cima da terceira linha. Parece muitas vezes que a gente pode confundir, mas não tem como confundir vendo dessa forma. Beleza? E geralmente quando a gente escreve ela solta,
Geralmente a pausa da semibreve a gente faz uma linhazinha em cima e desenha ela. E a pausa da mínima a gente faz uma linha embaixo e desenha ela, para a gente saber qual a pausa que a gente está utilizando. Pausa da semínima, pessoal. A mais padrão utilizada hoje é essa aqui que parece um 3, tá bom? Ó, pá, 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 parece um 3 com um desenhozinho para baixo. Essas duas aqui quase não são utilizadas, porque pode confundir um pouquinho com as outras, né? Beleza? Então quase não são utilizadas essas duas. Pode ser que seja utilizada? Sim, mas a que mais é utilizada é essa daqui, ok? Pausa da colcheia. É como se fosse pegar a hastezinha da colcheia, só a haste, e jogar uma bandeirinha para o lado, para frente, beleza? Da colcheia, como a colcheia tem só uma bandeirinha, tá vendo aqui? Como a colcheia tem só uma bandeirinha, então a pausa dela vai ter só uma bandeirinha. A pausa da semicolcheia, como a colcheia tem a semicolcheia tem duas bandeirinhas, a pausa dela também vai ter duas bandeirinhas. Agora sempre vai ficar igual. Se tem duas, aqui na pausa também vai ter duas. Na fusa, se tem 3 na fusa, na bandeirinha dela vai ter 3. Na pausa da semifusa, tem 4, aqui vai ter 4 bandeirinhas. Beleza? Hoje, essa aula foi bem para apresentar, né? E aqui, ó, aqui ela vai falar de algumas notas que já não são mais utilizadas, mas existem, né? Que aí a gente fala da quartifusa, né? Que é muito, muito rápido, né? Ainda há uma figura empregada com menos frequência que as demais, que é a quartifusa, também chamada de tremifusa, que ela tem 5 bandeirinhas. Olha só como ela é difícil de ler, né? Imagina isso na partitura, com um monte de linha, um monte de bandeirinha assim. Figura de som e figura de pausa da quartifusa ou da tremifusa, né? Que a gente chama ambos os nomes. Beleza? Quase a gente não utiliza. Havia antigamente, pessoal, 3 figuras de som, né? 3 figuras, ó. Havia antigamente 3 figuras que pouco a pouco foram deixando de ser usadas, até desaparecendo completamente da grafia musical. A máxima, a longa e a breve. Lembra que a gente tem a semibreve? A breve, ela é uma duração bem maior que a semibreve, né? E a gente tem a máxima e a longa, que eram assim, ó, pessoal. Tá vendo as figuras de som e pausa delas aqui, ó. Figuras de som da máxima, um quadradão bem largo, bem grande, né? E a pausa dela como se fosse um 2, né, nos romanos, né? A longa, pessoal, é igual à máxima, só que um pouco mais curta, tá vendo a diferença? E a pausa dela é como se fosse um 1 em romano, né? Uma barrinha mais grossa, digamos assim. E a breve, pessoal, é como se fosse a semibreve, só que com 2 tracinhos do lado, como você vê aqui. E a pausa dela é um quadradinho que como se fosse unir o quadradinho juntando, né, no espaço aqui, no terceiro espaço, você pega ali e faz um quadradinho que pegue da linha, da segunda linha, da terceira linha, a quarta linha, tá vendo? Terceira linha, a quarta linha, entre, né, no espaço mesmo, vai pintar o quadradinho inteiro, beleza? Mas quase não são mais utilizadas, essas notas aí eram utilizadas naquelas composições bem antigas, época bem antes do barroco, da tempo romântico e tudo mais, bem lá nos primórdios musicais, né? As partituras bem antigas que eram utilizadas, por causa das notas longas que o pessoal cantava, ainda mais canto gregoriano, que tinha muda, aquela prolongação de nota, né? E tudo mais. Beleza? Essas figuras só aparecem em trechos de autores antigos, pois os mais modernos não as utilizam mais, não as usam mais. Aí, pessoal, vai ter o questionário. Lembrando que vocês vão pegar essa folha comigo, beleza? Show? Esse questionário. Na próxima aula, pessoal, aí sim nós vamos começar a falar de divisão proporcional de valores, que aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas tudo dentro dos conformes, beleza? Aí nós vamos ver as divisões, tá vendo? Vocês vão ver nas próximas aulas. E daí a gente começa a trabalhar um pouquinho de ditado rítmico, para a gente começar a entender um pouquinho mais dessa vivência de partitura, beleza? Galera, um beijo. Boa aula, me dá um feedback dessa aula se vocês entenderam tudo direitinho. Qualquer dúvida pode perguntar no WhatsApp do nosso canal, nós agora temos nosso grupo, beleza? Tamo junto, um beijo galera, fiquem na paz e na graça, em nome de Jesus. Tchau, tchau!